Ô Garrafa, o senador Randolfo tá aí? Tá aqui em áudio e vídeo, direto de Macapá. Ah, que ótimo. Foi lá conferir em loco. Tá sem luz aí, né? Que coisa absurda. Século XXI, no século XXI, lembrando que o Amapá, não é? Está integrado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, só Roraima que não está, e como estado integrado ao Sistema de Energia Elétrica, não poderia de forma alguma estar acontecendo do Amapá o que está acontecendo no Amapá. Isso é se você contar isso em algum país do primeiro mundo, os caras vão falar assim, como? Os caras estão com um lampião no Brasil, em pleno século XXI. Você imagina quantas perdas houve, desde de pessoas pobres até empresas e daí por diante. Você imagina o prejuízo do Amapá, que barbaridade aconteceu no Amapá. Eu venho há algum tempo, e por isso recebo pressão, metendo pau nessa Enel aqui, que trouxeram para São Paulo, e que é tão ruim ou até mais do que a Eletropaulo. Eu não sei, esse negócio de privatização tem que tomar cuidado com essa história, tem que tomar cuidado nas mãos de quem você entrega companhias de vital interesse para a segurança nacional, O Amapá é uma das nossas proteções das fronteiras brasileiras ao norte do Brasil, é um estado importantíssimo e sem energia elétrica. Aqui em São Paulo, a coisa, ao invés de melhorar, piorou. Agora, quem é que traz essas empresas? Essa empresa, por exemplo, essa Enel, já tinha problemas pra caramba e tem problema pra caramba lá em Goiás. E está aqui agora. E essa empresa que eu entrevistei o ministro de Minas e Energia, ele falou que essa empresa aí, eles iam estudar sanções, e eu perguntei, não pode ser cassada a concessão dessa empresa? Ele falou, pode, mas até agora nada, e de repente um novo apagão. O senador Randolfo Rodrigues, que é um dos mais combativos senadores da República, está com a gente aqui, é do Amapá, e mais do que todos nós, deve estar indignado com essa situação. Bom dia, senador, um prazer e um orgulho falar com o senhor. Bom dia, Datena. Satisfação sempre é minha falar com você, com todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Bandeirantes. Eu tenho dito aqui que bom dia, tudo bem, tem sido força de expressão aqui no Amapá, Datena, pela situação que estamos vivendo. Você está me ouvindo? Porque aqui, sem energia, a conexão fica terrível. Aqui, tá a ótimo, conexão fica caindo. Tá ótimo. Por incrível que pareça, tá ótimo. Bom dia, ou tudo bem, tem sido força de expressão. Essa foi mais uma noite terrível. Eu estou aqui em Macapá desde o dia 3 de novembro. E o que eu tenho visto aqui, eu nunca vi na história dos meus conterrâneos, na história do Amapá. Datena, dia 3 de novembro, foram 4 dias de apagão total. Mas apagão total, não tinha energia em lugar nenhum. E sem energia colapsava os sistemas de comunicação. E colapsando o sistema de comunicação, também colapsava o sistema de abastecimento de água da cidade. Colapsando o sistema de abastecimento de água da cidade, pegava o Amapá todinho na segunda onda da pandemia do coronavírus. Ainda anteontem falei com o diretor-geral do Hospital Universitário e a UTI do hospital que recebe pacientes de coronavírus já está lotada. Nos últimos dias, por conta de não ter água, as pessoas têm que tomar água de córregos, têm que tomar água de onde encontram água. Por conta disso, aumentaram as ocorrências de diarreia, de vômito e de outras desse tipo nas unidades básicas de saúde. Nos 4 dias sem energia, o preço de alguns alimentos chegou a dobrar. As filas nos postos de combustível eram intermináveis. Começou a ter briga nas filas por gelo. Gelo passou a ser bem de primeira necessidade. Datena, você deve conhecer a Amazônia. Aqui, nós estamos ainda no verão amazônico. No verão, o nosso clima é quente e úmido. A umidade dá uma sensação de calor maior ainda. É impossível as pessoas à noite dormirem ou sem um ar-condicionado na casa ou sem um ventilador, pelo menos. Esta noite, me desculpe as olheiras, mas é porque foi mais uma noite que nós passamos em clara. Aliás, a única coisa em clara foi o nosso sono, né, de todos os amapaenses, porque nós passamos primeiro 4 dias no apagão. Aí depois entramos no sistema de racionamento. Aí ontem nós tivemos um outro apagão dentro do apagão que nós já tínhamos tido.
né? Algo inimaginável. Durante 1 hora e 30 minutos, 13 cidades ficaram sem energia alguma. E a energia foi se restabelecendo aos poucos. Áreas da Grande Macapá só tiveram retorno de energia 3h30, 4, 5 horas. Até, deixa eu te dizer, só sabe o que está sofrendo quem de fato está aqui. Olha, eu ainda moro aqui no bairro Santa Rita, próximo do centro de Macapá. Quando às vezes a energia falta, eu vou para o carro, ligo o ar-condicionado e esgoto a bateria do carro. Imagina os mais pobres na periferia de Macapá. E tem uma outra circunstância também. O primeiro apagão queimou os eletrodomésticos que muita gente tinha em casa. Esse segundo apagão de ontem, queimou os outros eletrodomésticos que as pessoas tinham. Tem pessoas pobres que, com auxílio emergencial, fizeram a compra do mês e tiveram toda a compra desperdiçada devido aos 4 dias sem energia. Né? Comerciantes, empresas aqui, os prejuízos para as empresas amapaenses são incontáveis. E eu estou falando das empresas, médias e grandes empresas. Sem falar do pequeno comerciante, que o prejuízo que ele teve foi do faturamento do mês, dos meses, e não tem nenhuma perspectiva. Eu recebi relato de dono de sorveteria chorando, que ele não tem para onde ir. Eu recebi um relato dramático de uma dona de panificadora que, devido à falta de programação no racionamento, teve a produção do dia todo perdida e teve que dispensar funcionários. O que está acontecendo aqui é uma situação de completo caos. Agora veja, no meio de todo esse caos, eu recorri à justiça e consegui uma decisão judicial na 2ª Vara da Justiça Federal do Amapá, com o doutor João Bosco, para que fosse pago extraordinariamente, a título de indenização para os amapaenses, pela União, e depois fosse revertido para ser pago pela empresa que deu causa a este crime aqui. Ou seja, não ia ser descontado da União. A União pagaria e depois restituiria com essa empresa o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 1.200. Ontem eu tive a informação que o presidente da República, que o governo federal quer recorrer dessa decisão. Até eu estou falando, pagar R$ 1.200 para pessoas que perderam o único eletrodoméstico que tinha em casa. Eu apelo ao presidente da República, eu rogo a ele, desesperadamente, não faça isso. É o mínimo que essas pessoas têm para passar o Natal, para passar o Ano Novo. Olha, o que a gente acha que é caos à distância é uma coisa. Viver o caos dentro do caos é outra completamente diferente. Eu imagino que seja o inferno, mas estar no inferno é muito mais complicado do que você imaginar o que é o inferno. Né? A noção que eu tenho do inferno é o inferno de Dante, mas deve ser muito pior que o inferno de Dante, o inferno verdadeiro. E quando o inferno é aqui, você fica pensando como é que pode, em pleno século XXI, acontecer isso com o Estado da Federação. Se fosse em Roraima não é ligado, é o único Estado da Federação que não é ligado ao sistema de energia elétrica do país. Tá? Não só para o Estado do Amapá, mas para o Brasil, isso é uma vergonha, mas é uma perda absurda e dá sinais de que o sistema elétrico de energia nacional pode falir a qualquer momento, com os apagões que nós tivemos já históricos e não faz muito tempo, com problemas que houve em rede elétrica da nossa maior produtora de energia elétrica, que é Itaipu. O que é que levou o Estado do Amapá a apagar de uma hora para outra? Essa companhia energética que está aí, e que eu não sei se for ela, porque ainda está aí, não é? E o que é que ou foi o Estado brasileiro o culpado disso de uma forma definitiva por falha de equipamentos nacionais que tem que levar a energia até o Amapá, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Acredito que as duas coisas ao mesmo tempo, porque quem deu concessão a essa empresa foi o Estado brasileiro. Né? E por que o Estado brasileiro, em pleno século XXI, até agora não restabeleceu a energia elétrica no Amapá? Isso é um absurdo. Mais do que ter um apagão de um dia,
2 dias, 3 dias, 4 dias, ter um apagão que você não resolve, resolve pela metade e tem outro em seguida. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Datena, assim, só para historicizar o que aconteceu. Veja, são os dois que são culpados. São os dois. Como você bem relata, o que é mais absurdo é isso. Nós somos interligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Nesse momento que nós passamos essa madrugada sem energia no Amapá, nós estamos fornecendo energia elétrica para São Paulo, de onde você está falando comigo. Nós temos 4 hidrelétricas aqui no Amapá. A hidrelétrica do Paredão, e veja, essa hidrelétrica do Paredão é a primeira das hidrelétricas da Amazônia, foi construída em 1976. Deu origem, inclusive, às centrais elétricas do norte do Brasil, a partir dessa hidrelétrica. E nessas 2 últimas décadas, foram construídas 3 hidrelétricas aqui. A hidrelétrica do Salto do Caldeirão, no Rio Araguari, a hidrelétrica de Ferreira Gomes, também no Rio Araguari, e no sul do estado do Amapá, a hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Jari. Essas hidrelétricas, primeiro, destruíram uma beleza cênica formidável que nós tínhamos aqui no Amapá, que era o Salto Caldeirão, era o curso do Rio Araguari e era a Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Jari. Assim, trouxe prejuízos ambientais, como, por exemplo, o fim da pororoca, que todo mundo ouviu falar da pororoca, que existia no Rio Araguari, foi por conta da construção dessas hidrelétricas, além de prejuízos para a piscicultura. Trouxe esses prejuízos e, nesse momento, não está gerando energia para nós. Veja que bom negócio que foi feito, né? Trouxe esses prejuízos e não está gerando energia. Nós fomos... Espera aí, senador, espera aí. A coisa é mais complicada do que a gente pode imaginar. Como é que pode o Estado estar sem energia e as usinas funcionando e gerando energia para cá, para o Sudeste? Exatamente. Isso é que eu não entendo. É o que eu não entendo. Gostaria que você explicasse isso. Como é que pode? Se não chega a energia até Macapá, mas as usinas estão funcionando e chegando aqui, eu não consigo entender essa mágica que está acontecendo aí. É porque nós fomos ligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica pelo Linhão de Tucuruí por conta dessas usinas hidrelétricas. Como a partir de 2010, o Marco Regulatório do Setor de Energia Elétrica criou uma espécie de banco de energia para ser comercializada, essa energia está saindo daqui, mas não está ficando aqui nesse momento, porque a estação de rebaixamento do Linhão de Tucuruí, que é da subestação, que é administrada por uma empresa privada, ela entrou em colapso. Aí é que nós entramos. Por que ela entrou em colapso? Veja, essa subestação da Atena tinha 3 transformadores. 3. Desde novembro do ano passado, um dos transformadores estava em manutenção. Que transformador é esse? Era o transformador que se chama de backup. É o que os técnicos chamam de sistema de redundância. Esse transformador backup e redundância tem na subestação aqui, tem na subestação daí de São Paulo, de qualquer canto. Esse transformador tem que estar sempre apto, exatamente para que, se tiver uma emergência... Claro, é a última linha. Aqui, é a última linha. Se for os outros, ele tem que funcionar. Senão o avião cai. No futebol, é o zagueiro. Aliás, no futebol seria o goleiro. Se tirar é o goleiro de um pênalti. É o goleiro de um pênalti. Então, esse transformador tinha que estar apto. Em novembro do ano passado, a empresa privada que cuida dessa subestação e das linhas de transmissão, é importante que se diga, as linhas de transmissão e a subestação foram privatizadas e entregues a uma empresa, originalmente a uma empresa espanhola, chamada Isolux. Essa empresa espanhola entrou em processo falimentar, transferiu a concessão para uma outra empresa chamada Gemnix, que terceirizou para essa 4ª empresa, chamada LMTE, que é a responsável agora. Ontem, eu perguntei ao presidente da ANEEL se eles tinham acompanhado essa transferência de concessão. Ele não me disse nem que sim, nem que não, sobre esse processo de transferência. Pois bem, essa empresa precária é que cuida da subestação, onde faz o rebaixamento, onde tem esses transformadores. Em novembro, o transformador reserva entrou em manutenção. E nós ficamos operando com 2 transformadores. Ao que tudo indica, no dia 3 de novembro, houve falta de manutenção de um desses 2 transformadores. E um desses transformadores explodiu.
Ao explodir esse transformador, danificou o outro e derrubou todo o sistema do Amapá. Aí que começou o nosso caos. Porque é o seguinte, um transformador restabelecido só consegue gerar energia para 60%, 70% da população. Precisa do outro transformador e precisa do reserva. Agora, o que é mais grave? Se no dia 3 de novembro um transformador tivesse explodido, o segundo transformador tivesse colapsado, mas o terceiro de reserva, de backup, estivesse lá, nós não estávamos vivendo esse caos aqui. O que foi o crime? O crime foi, desde novembro, o transformador de reserva está em manutenção e a ANEEL não tomar providência. Aí você diz, mas a ANEEL soube? Olha, a ANEEL poderia até ter dito o seguinte, não temos conhecimento. Mas veja, a ANEEL não fez fiscalização presencial. E, pasme, eu tenho um documento do dia 7 de abril desse ano, Datena, 7 de abril, em que o diretor dessa empresa privada comunica à ANEEL que, por conta da pandemia do coronavírus, eles não poderiam dar a manutenção técnica que se precisava em alguma emergência. O que a ANEEL devia ter feito, o Operador Nacional do Sistema? Ter vindo aqui e ter dito para essa empresa, vocês deem o jeito de vocês. Vocês têm 15 dias para terem um transformador reserva. Senão eu vou autuar, senão eu vou caçar concessão, senão eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O presidente da ANEEL, Datena, ontem, foi numa sabatina, na comissão do Congresso convocado por mim, ele veio dizer que é inaceitável. Datena, dizer que é inaceitável a distância depois do ocorrido. A ANEEL, ela não é responsável por reparar o erro. A ANEEL, ela tem que impedir que o erro ocorra. Quando o desastre ocorre, para reparar é muito mais difícil. É isso que nós estamos vivendo. Você diz muito bem, o que está acontecendo em Macapá pode acontecer em São Paulo. Quantos transformadores de reserva não estão sem a fiscalização da ANEEL? O que nós estamos descobrindo com isso é o seguinte, a ANEEL não faz fiscalização in loco nas empresas privadas. A ANEEL, o que ela acontece? Ela é um leão para gritar contra o pequeno consumidor, para fazer a cobrança do pequeno consumidor, e é um gatinho quando se trata dos grandes, quando se trata das grandes empresas, quando se trata de regular, para cumprir o seu papel, de regular, de fato, as concessões. É isso que nós estamos descobrindo com isso. É por isso, Datena, que nós estamos pedindo, eu pedi judicialmente, primeiro, a cassação da concessão desta empresa privada, da LMTE. As centrais elétricas do norte do Brasil têm que, de imediato, encampar essa subestação e assumir a condução de toda a operação de lá. Segundo, a atual diretoria da ANEEL e da OMS, e do Operador Nacional do Sistema, do OMS, são responsáveis pelo que aconteceu. Tem investigações judiciais em curso. Enquanto duram essas investigações, essas direções do OMS e da ANEEL têm que ser afastadas. Olha, o crime não está, em 15 dias atrás, não verificar o transformador. O crime não está ou fazer voltar o transformador ou os transformadores. O crime não está absolutamente em ter permitido que chegasse a essa situação. O crime está numa origem muito mais perigosa e difícil, que aponta para, no mínimo, alguma coisa estranha que beira a corrupção. Não é possível você pegar uma empresa quebrada que passa para outra, que passa para outra, e a ANEEL não ter controle sobre isso, sobre a empresa que está assumindo, por último, um contrato que foi assumido por uma empresa que quebrou. Não é possível isso. Mais do que não fiscalizar os transformadores, é não fiscalizar uma transação de uma empresa que passa a tomar conta de um sistema elétrico, que é fundamental para o Estado, por consequência para a nação. O senhor disse muito bem, o que está acontecendo em outros estados do Brasil é uma calamidade em termos de energia elétrica. Aqui, quando se reclama com a Companhia Elétrica de São Paulo, né, essa Enel ou Enel, sei lá como é que chama isso, mas o nome também deve ser Enio, porque aquilo é Eletropaulo. Eu falei, até ruim botar nome de gente de companhia elétrica, porque todos os Paulos são prejudicados. Agora é Enio, o Enio deve estar, porque trocou o Paulo pelo Enio e a coisa só ficou pior ou igual, não é? Agora, quando o consumidor vai reclamar que a Enel
aumentou a conta absurdamente durante o coronavírus, porque cobrou por uma média que ninguém sabe qual é essa média, a ANEEL não toma o lado do consumidor e se submete a regras da empresa que você tem que calar a boca e ficar quieto e pagar, senão o cara corta a sua luz da sua casa sem saber se tem alguém dependendo de um aparelho de respiração na sua casa e a pessoa pode morrer de falta de ar, porque o aparelho respirador depende de energia elétrica, entendeu? Você está certo quando você faz essa análise, senador. Agora, a pergunta principal porque tudo isso tem que ser investigado e me cheira muito mal esse negócio aí. Essa história de transferir para uma empresa quebrada, transferir para outra e que transferiu para outra e daí por diante, isso aí já me cheira muito mal. Né? Eu não posso dizer que é corrupção, porque eu não tenho provas, mas quem tem condição de investigar, está investigando e vai chegar a uma coisa, no mínimo, muito estranha. Não é? E a gente precisa saber, a partir do Amapá, o que vai acontecer com a fiscalização dos outros estados da federação. Porque se não faz manutenção ou fiscalização da manutenção aí, nós precisamos saber como é que está o Brasil. Porque o Brasil pode apagar a qualquer momento, como já apagou e foi um caos. Agora, o mais importante para os nossos irmãos do seu estado, que é lindo, né, que um dia eu tenho vontade de conhecer, o meu filho teve aí algumas vezes pescando, que ele faz ou fazia programa de pesca, não é? Diz que é um estado maravilhoso, lindo, uma natureza fantástica, que já foi agredida ambientalmente falando pelas usinas que foram feitas aí, o mesmo acontece em outras partes do Brasil, mas o que interessa agora, nesse momento, é como vai voltar a energia elétrica para o povo do Amapá. O que é que tem que ser feito para voltar a energia elétrica para o povo do Amapá, que não pode viver na idade da pedra em pleno século XXI. Pô, os caras estão falando em colonizar Marte e, de repente, o Estado da Federação não tem energia elétrica? O que é isso? Então, o que está sendo feito para evitar que outros apagões aconteçam e que, pelo menos, o sistema seja restabelecido? O que é que, em caráter emergencial, o senhor está conseguindo para o seu Estado? Datena, é importante assim, deixar claro que a situação que nós estamos vivendo é totalmente precária. Neste momento, no momento que eu estou falando com você, nós estamos com um transformador, é um transformador que foi reparado, sustentando todo o sistema. O apagão de ontem, logo após o apagão, a Eletronorte emitiu uma nota informando que o apagão ocorreu devido a um curto-circuito na usina hidrelétrica do Paredão, que é a usina hidrelétrica do Estado, aliás, que é a usina hidrelétrica, perdão, da União, é a usina hidrelétrica mais antiga. Só que na própria nota, ao final da nota, veja, ontem tiveram 2 esclarecimentos. Nós temos que entender os 2 esclarecimentos para entender o que aconteceu ontem. A LMTE, que é essa empresa privada, diz o seguinte, olha, o transformador está funcionando perfeitamente. Então, é o seguinte, não foi problema aqui no transformador. E a Eletronorte diz o seguinte, não, ocorreu uma sobrecarga na usina hidrelétrica do Paredão. No final da nota da Eletronorte, a Eletronorte diz o seguinte, a Eletronorte esclarece que as linhas de transmissão não são de sua responsabilidade. Não são de sua responsabilidade, são de responsabilidade de quem? Da LMTE. Então, o que está acontecendo nesse instante é que o sistema de energia elétrica do Estado, devido à necessidade de ser utilizado só 60%, 70% com um transformador precário, não está aguentando a sobrecarga. Quando a carga aumenta, estoura em algum lugar. Ou estoura na linha de transmissão, ou estoura no transformador, ou estoura lá na ponta, na usina hidrelétrica, como aconteceu nesse momento. Para restabelecer a situação, precisa ter um novo transformador. Estão falando em trazer, tem alguns geradores que vão ser instalados aí, mas esses geradores não é a solução definitiva. Quem está apregoando que vão vir uns geradores não sei de onde e vão resolver, não resolverá. Eles serão paliativos. A solução definitiva é a instalação imediata do novo transformador. E segundo, o novo transformador chegou hoje em Macapá, vindo do sul do Amapá. Então, a previsão é de instalação desse novo transformador em 5 dias. As autoridades do setor elétrico informam que até o dia 26
no máximo, tem um novo transformador e tem o restabelecimento de 100% de energia. Tem um restabelecimento de 100% de energia, mas nós aqui não podemos nos acomodar com isso, porque não vamos ter o backup. Tem que ter o transformador de backup, porque se ocorrer, se tiver, que Deus o livre e guarde, uma nova ocorrência, começa tudo de novo. Claro. Olha, eu não entendo nada de energia elétrica, absolutamente nada. Eu entendo de energia elétrica a mesma coisa que eu entendo de operar um cérebro ou então de fazer um foguete da NASA. Mas não seria mais lógico que o primeiro a ser restabelecido seria o transformador de backup? Seria mais lógico, porque ele é a linha de frente para que os outros dois que não funcionam, funciona ele. E ele deve ter a capacidade total dos outros dois. Então teria que começar pelo transformador de backup, acho. Como eu não entendo de energia elétrica, eu acho. Agora tem mais. Quem é que me garante que até o dia 26, outras linhas de transmissão e outras usinas aí do Amapá não vão explodir? Quem é que me garante isso? E quanto tempo vai demorar o conserto dessa linha de transmissão da usina do Paredão? Quanto tempo vai depois? Que, claro, só explodiu porque o sistema foi sobrecarregado. Qual foi o último problema da usina do Paredão, que é a mais antiga? Deve ter sido há muito tempo atrás. Só explodiu porque teve sobrecarga no sistema. É claro que isso é uma coisa óbvia, não é? E quem é que me garante que até o dia 26 não exploda outra linha de transmissão e aí a encrenca fica maior do que a gente imagina? Datena, você toca no ponto. Aí que está a omissão criminosa. Aí está o ato criminoso dessa empresa privada. Repito, antes o CIPARC de rebaixamento e as linhas de transmissão era de responsabilidade da Eletronorte. Por isso eu concordo com o que você falou no começo do programa. Tem que se avaliar com muito cuidado essa história de privatizar setor elétrico, de fazer privatização de linhas de transmissão. Eu não tenho dogma contra a privatização, viu, Datena? Mas veja, privatizar setores estratégicos para a vida nacional, como o setor elétrico, e entregar para qualquer empresa, como aconteceu nesse caso daqui, é criminoso, e eu concordo contigo. Cheira a corrupção. Vou dizer com todas as letras da palavra, cheira a corrupção. Veja, aí é que está o ato doloso e criminoso da empresa e a omissão criminosa também da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema. Ao que tudo indica, este transformador que estava em manutenção já está inutilizado. E é por isso que não pode tê-lo. Ou seja, o transformador, na verdade, não estava em manutenção. Ele estava quebrado em definitivo. Isso ou foi comunicado ou foi omitido. Só que se foi omitido, cabia a ANEEL fiscalizar. E a ANEEL e o OMS não fiscalizaram. Veja o tamanho do crime que está aí, que está ocorrendo. A queda, o curto-circuito que aconteceu ontem no Paredão foi restabelecido pelos trabalhadores, pelos técnicos da Eletronorte. O Paredão, nesse momento, o que pode acontecer? E é isso que tem que tomar cuidado. Não pode sobrecarregar o Paredão, a hidrelétrica de Coraci Nunes, porque o sistema pode não aguentar. Ontem o sistema caiu e foi restabelecido pelos técnicos da Eletronorte. Eu queria, inclusive, aqui fazer um testemunho, viu? Se tem alguém que a gente tem que agradecer, que está trabalhando de manhã... Trabalha pra caramba, né? Devem trabalhar pra caramba. São os trabalhadores da CEA, da Eletronorte. Esses daí, olha, eu tenho visto alguns deles passar a noite em claro, passar a madrugada em claro e voltar no dia seguinte. Não tem... por aqui, de vez em quando, aparece político dizendo que o político é que está sendo responsável por isso ou por aquilo. Não é político, não, é trabalhador. É trabalhador que recebe, às vezes, salário miserável, que está levando transformador na costa do sul do Amapá, de Laranjal do Jari para cá. É trabalhador que está botando na balsa transformador para vir para cá, que está trabalhando na madrugada, quando o sistema elétrico cai, para que o sistema elétrico seja mantido. Então, no momento, nós estamos numa situação precária. Veja, o apagão que aconteceu ontem, de fato, pode voltar a acontecer com a situação precária que nós estamos aqui. A situação só se normaliza quando o novo transformador, que já está em Macapá, for instalado, e a previsão de instalação é daqui a 4, 5 dias, com prazo limite
até o dia 26. Olha, a encrenca é muito maior do que a gente imagina, porque quando você privatiza alguma coisa, tem contrato. E para você desfazer esses contratos, que essas empresas às vezes são muito ruins para entregar aquilo que dizem que vão entregar, mas tem departamentos jurídicos aí internacionais e nacionais fortíssimos. Tem advogados bons pra caramba. Né? Quem trabalha mal tem que ter advogado bom. Para fazer um contrato desse é uma encrenca desgraçada. Não é tão fácil assim. Né? Ou você faz por decreto, eu acho que decreto até presidencial, porque é um serviço de extrema segurança nacional. Energia elétrica é de extrema segurança nacional. Né? Eu também não sou contra a privatização, não. Nunca fui contra a privatização. Mas privatizar serviço essencial, o nome já diz, é essencial. Né? Nós temos uma empresa que está fazendo negócios aí com Boeing, com empresas internacionais, que é uma empresa ligada diretamente à segurança nacional, que é a Embraer. É uma empresa ligada diretamente à segurança nacional. É a terceira maior fabricante de aviões do mundo, entendeu? E não só fabricante de aviões, mas outros equipamentos vitais para a segurança nacional e assim por diante. Não sou contra privatizar um Estado inchado e daí por diante. Primeiro, eu seria a favor, antes da privatização, de uma reforma política, que ninguém fala em reforma política. De tanta gente mamando nas tetas do governo e só se fala em reforma da Previdência, senão o Brasil vai quebrar. Se fala em reforma tributária, senão o Brasil vai quebrar. Reforma política, para que 513 deputados e 81 senadores? Nós precisamos realmente disso? Esse período pós-pandêmico admite isso ou não? Eu tenho certeza que bom senador como Randolph não está preocupado se houver redução de senadores no Brasil e nem de deputados no Brasil. Porque o bom político é o que vai sobrar, entendeu? Esses maus políticos que eu acho que tem demais vão acabar sendo expelidos pelo sistema. Esse é o grande detalhe. Então, não se fala em reforma política. E é por isso que essas calamidades acontecem ainda no Brasil. Eu queria que, para encerrar, senador, o senhor me desse um quadro geral do que está acontecendo no Amapá, do que pode ser feito rapidamente para restabelecer uma situação não normal, mas próxima da normalidade no meio de uma pandemia do coronavírus que está disparando em todo o Brasil, que está subindo em todo o Brasil, e que por causa das eleições não se divulga números no Brasil, por causa das eleições não se muda planos no Brasil, como aqui em São Paulo. Nós estamos em plano de verde, quando na realidade os números de casos estão aumentando e os hospitais estão ficando lotados. E assim é no Brasil inteiro. Porque o sistema do Ministério da Saúde caiu. Caiu, mas caiu justamente em novembro, na época das eleições, não é? É claro que quando você anuncia que no estado do tamanho de São Paulo, do domingo para segunda, morreram 15 pessoas, isso não é só subnotificação, mas é mentira. Quando você anuncia que no Brasil, do sábado para o domingo, morreram 80 pessoas, isso é mentira. Não é subnotificação, é mentira. E mentira da grossa, no meio de uma pandemia. Esse é o poder que nós temos, o legislativo, de cobrança dos nossos governos aí, inclusive do governo federal. Tá? A gente não podia... E isso tudo é por causa de eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Estão dizendo que politizaram o vírus, primeiro acusaram o Bolsonaro de politizar o vírus. Eu quero ver quais foram os poucos políticos do Brasil que não politizaram o vírus. Isso é que eu quero ver. Bom, senador, dito isso, o que mais interessa é o bem-estar do cidadão do Amapá, que é cidadão brasileiro com dignidade para os moradores do Amapá, para os habitantes do Amapá e com orgulho para nós do resto do Brasil. A situação de hoje do Amapá, o que pode ser feito de forma emergencial para livrar o Amapá dessa situação em que o governo brasileiro meteu o Amapá, junto com essas empresas aí, que eu nem sei com qual fundamento foram contratadas, se transferência de contrato exige uma licitação ou não, ou é feito de uma forma emergencial, e se é emergencial, tudo que cheira
emergencial cheira maracutaia, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei se para transferir um contrato de uma empresa que quebrou para outra que transfere para outra tem que ter licitação. Eu não sei se foi passado diretamente em sistema de emergência. Né? E se foi sistema de emergência, aumenta aí a nossa perspectiva e possibilidade de que houve alguma coisa errada aí. Mas, enfim, eu queria que o senhor traçasse um quadro do Amapá hoje, nesse momento, que prejuízo o Estado teve, né, materialmente de forma humana, a gente está no meio de uma crise pandêmica, e, enfim, como é que está vivendo o cidadão do Amapá nesse exato momento que nós estamos conversando agora. Datena, primeiramente eu tenho que assinalar, foi bom você destacar essa questão, eu também concordo com você, nós precisamos de uma reforma política que comece reduzindo o número de parlamentares em Brasília. Eu queria chamar a atenção, tem uma proposta de emenda constitucional de nossa autoria que está lá, que reduz o número de senadores para 2 por estado, e o número de deputados federais de 513 para que o mínimo seja 4 e que o máximo passe a ser 65. Eu acho que é uma das primeiras propostas que deve ser apreciada em algum debate sobre a reforma política. Sobre a crise pandêmica que estamos vivendo, veja, assim, a situação aqui é tão caótica no Amapá, por conta dos blackouts sucessivos de energia elétrica, que nós, amapaenses, já esquecemos que tem pandemia. O coronavírus já passou a ser parte cotidiana. Tão dramático é. Eu repito, anteontem eu falei com o diretor do hospital que está atendendo os pacientes de coronavírus e a UTI está superlotada. Nós vamos ter um aumento do número de casos indiscriminado nos próximos dias, porque as pessoas não estão tendo água. Não estão tendo água para fazer o mínimo de higiene. Nesse momento, nesse instante, a situação parece que está dentro do possível, mas eu não vou dizer normalizada porque seria um assinte, mas eu vou dizer o seguinte, a situação pelo menos voltou ao sistema de rodízio, ao sistema de racionamento. Eu estou falando com você com energia aqui da minha casa, no bairro Santa Rita, mas outros bairros de Macapá e outros municípios do interior, nesse momento, estão sem energia. Daqui a pouco a energia falta aqui e volta em outros bairros. A informação que temos das autoridades do setor elétrico é que até a instalação em definitiva do transformador, e isso tem prazo limite até o dia 26, essa situação deve perdurar. Agora, depois disso, o que é possível ser feito? E aqui eu quero aproveitar o seu programa. Não pode ficar por isso que aconteceu. Primeiro, não pode ficar por isso os responsáveis. Os responsáveis têm que ser punidos. Não é punir por punir, Datena. É punir para que não volte a acontecer. Para que o que aconteceu aqui não aconteça em São Paulo. A diretoria da ANEEL e a diretoria do ONS têm que ser afastadas até concluir as investigações. Porque eles podem interferir nas investigações. E como você disse que não tem coisa que não cheira bem, eu tenho certeza que tem esquema de corrupção. Eu posso falar, pelo menos a danada inviolabilidade de opinião, palavra e voto que existe na Constituição serve para isso, para que eu possa falar o que quiser. Eu tenho cheiro de corrupção nessa história com a empresa privada. Então eles têm que ser afastados. Mas o mais importante que isso, os amapaenses têm que ter a reparação dos seus danos. O prejuízo é incontável. Então, primeiro, eu rogo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, não recorra da decisão judicial para que seja pago R$ 1.200 para cada amapaense. Veja, presidente, isso não vai para os cofres da União. Ao final do processo, a empresa que for condenada vai ressarcir a União. Então, não tem por que o governo do presidente Jair Bolsonaro recorrer disso. É o mínimo que os amapaenses mais pobres e mais carentes devem ter. Segundo, é urgente ter uma linha. A Defensoria Pública da União deu total atenção e nós estamos mobilizando um grande mutirão para reparação de danos aos comerciantes, aos pequenos e aos médios empresários que perderam tudo com esse apagão. Eu apelo à justiça brasileira, seja a justiça do meu estado, seja a justiça federal, que seja célere no deferimento desses pedidos de reparação por perdas e danos. Eu repito, o alvo não é a União, não é o erário público. O alvo é a empresa que deu causa, as empresas e os responsáveis diretos que deram causa a tudo isso. Então, de imediato, restabelecer, voltamos ao sistema de racionamento. Rogo a Deus
que o sistema consiga sustentar esses dias sem novo apagão, como aconteceu nessa noite, nessa madrugada. Até nós chegarmos no dia 26, onde com o novo transformador nós restabeleceremos o sistema e voltaremos a ter fornecimento de energia 100%. Depois disso, tem que urgentemente providenciar o backup para que o que aconteceu não volte a acontecer. E, paralelo a tudo isso, responsabilização dos culpados, pagamento de auxílios emergenciais extraordinários, como perdas e danos aos amapaenses, e pagamento de indenizações de reparação de danos, em especial para os pequenos empreendedores, para os comerciantes que perderam tudo com isso. Senador, olha, o senhor sabe que eu sou seu admirador pela sua combatividade, pelo seu trabalho prestado à nação, pela sua coragem, acima de tudo, de empeitar grandes conglomerados. Pouca gente tem capacidade para fazer isso, mesmo porque muita gente é financiada na política por esses conglomerados, né? Chega a política por isso e aí tem rabo e tem contas a pagar. O senhor sempre foi uma das figuras mais independentes da República, uma das que merece o meu respeito, e tomara que essa situação terrível que o seu Estado está passando seja regularizada e reparada, acima de tudo, pelo Estado brasileiro. Foi uma honra falar com o senhor, senador. Tatena, a honra sempre é minha. Igualmente, eu sou um enorme admirador seu, você sabe disso. O que me acalenta em uma situação como essa é que são momentos difíceis que fogem à coragem de um povo. Eu tenho certeza que a Amapá vai dar a volta por cima, apesar de tudo, apesar dos pesares. Obrigado pelo espaço que você proporciona, não para mim, mas para a Amapá falar para o Brasil, a partir da enorme audiência que seu programa tem, sobre o drama que estamos vivendo. E para que esse drama não seja repetido por outros cantos do país. Eu que sou seu admirador. Um abraço enorme. Fica com Deus. Muito obrigado ao senhor, com Deus também, saúde ao senhor, ao povo do Amapá e energia, acima de tudo.